Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos iniciar mais uma contribuição para o estudo da próxima Escola Bíblica Dominical. Quero deixar bem claro para os irmãos que essas perguntas são as minhas respostas, né? Não quer dizer que as respostas que vai estar aqui vai estar exatamente da forma como o presbitério vai estar contribuindo no próximo final de semana. Mas é aquilo que eu alcancei no Senhor, então espero que possa ajudar na contribuição aí para que os irmãos possam estar entendendo e ajudando também na elaboração das respostas também das perguntas que foram feitas para todos aí. Então, nós temos como tema, começamos a estudar o livro aí do Gênesis, né, falando exatamente da criação e o elo perdido. A gente sabe que nós temos um elo, algo que nos liga ao Senhor, e ali no Éden houve um momento em que esse elo ele foi perdido. A gente sabe que Deus ele tem um ambiente onde ele se relaciona com o homem. Esse é um ambiente de luz e foi exatamente este elo que o homem perdeu. Que elo é esse? É o elo da comunhão com Deus. Então, assim, para que nós possamos termos este elo de comunhão, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar e, acima de tudo, obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Lendo os versos 4 e 5 do capítulo 3 de Gênesis, destaque citando em resumo uma palavra e dois motivos que deram início à rebelião do homem contra Deus, relacionado ao elo perdido. Perdão, viu, irmãos? Ao elo perdido. Então aqui nós podemos ver que o homem ele perdeu este elo. Deus ele criou o homem para ser eterno. Para ser eterno. E na criação Deus deixou bem claro, ele deixou bem claro para o homem. Nós sabemos que Deus criou a terra, preparou todas as coisas para o homem. Então não foi o homem que foi criado para a terra. Não foi o homem que foi formado para a terra. E sim a terra que foi criada para o homem. Então a obra perfeita de Deus, que é o homem, recebeu este grande presente. Houve algumas orientações do Senhor. E aqui mais a gente vê o homem perdendo nesses últimos dias são as orientações que Deus tem dado para o seu povo. Então hoje é muito mais fácil nós darmos ouvidos às vozes de fora, aos ventos doutrinários humanos e esquecendo que o que nos liga ao Senhor é uma plena comunhão com o Espírito Santo, porque esse é o período dele. Então aqui, na pergunta de número 1, a resposta, a primeira parte, a palavra ali, a qual pediu aqui para que nós, a palavra é a mentira. A mentira. A serpente contou uma mentira. A serpente contou uma mentira para Eva. Então a gente percebe que esta palavra, ela entrou no coração, na inocência de Eva. Então, a serpente, ela conhecia bem isso. E ela traz uma mentira. Qual foi a mentira? A mentira, já nós iremos tratar a respeito dessa mentira. Então, a gente sabe que Adão e Eva poderiam usufruir de tudo que foi criado ali. Porém, a única orientação, objeção, a única coisa que Deus requeriu deles era que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vem a serpente e traz uma mentira. Qual foi a mentira? A mentira foi que eles não morreriam. Se pararem para poder observar, está aqui, eles não iriam morrer. Tranquilo, beleza.
Então a gente percebe que aqui, quando fala que eles não iriam morrer, a gente vê que o que mantinham eles longe da árvore do conhecimento do bem e do mal não era bem a obediência, e sim o medo de morrer. É tanto que quando a serpente diz que eles não morreriam, desperta-se a curiosidade de aproximar, de pegar e até mesmo de comer. O que eles não sabiam era que a serpente estava mentindo, porque este sempre foi e sempre será o objetivo do maligno, é de induzir o homem à morte, é de levar o homem à morte. E que morte é essa? Essa seria exatamente uma morte eterna. No caso aqui de Adão e Eva, era exatamente a morte física. A morte física. Por que era a morte física? Porque eles eram eternos. Eles não morriam. Realmente eles não morriam. Mas quando Deus traz a palavra da verdade, diz: olha, se comer, certamente morrerás. O que Deus estava falando? Deus estava falando da morte eterna? Não. Deus estava falando da morte física. Porque a partir do momento em que eles comessem dali, entraria no coração o bem e o mal. E a gente sabe que o único que consegue conviver conhecendo o bem e o mal e operar a justiça, só existe um, que se chama Deus. É tanto que o próprio Deus, ele diz isso quando o homem, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim: olha, eis que o homem agora se tornou igual a um de nós. Então aqui a gente pode ver exatamente isso, que os que mantinham ali longe, da árvore do conhecimento do bem e do mal, era exatamente o medo de morrer. Então, no momento em que a serpente diz uma mentira para eles e fala que eles não irão morrer, eles começam então, aí desencadeia-se uma rebelião. Eles já começam a desacreditar das palavras de Deus. A segunda parte aqui, é que eles seriam igualmente a Deus. Seríamos igualmente a Deus. Imagina se nós hoje fôssemos igual a Deus. O que nós faríamos? Como viveríamos? Será que usaríamos esse poder que pertence a Deus para a salvação da alma? Ou simplesmente para resolver os nossos problemas? Alguns homens se tornaram igualmente a Deus. Se os irmãos parar para poder observar, nos dias de hoje, nós temos homens aí operando, curando, só não faz salvar. Mas a gente vê que de nada vale sermos igual a Deus se nós não tivermos dentro de nós a essência de Deus. Porque hoje a maioria dos homens quer ser igualmente a Deus para alcançar a imortalidade. Não é para salvação, não é para salvar a humanidade, não é para cuidar do aflito, não é para agir de misericórdia. O homem, ele quer o poderio, ele quer ser, ele quer poder fazer, ele quer ser o insubstituível, mas a gente sabe que somente Deus, ele tem poder para isso. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Então hoje pode ter certeza, não seria diferente conosco, porque dentro de cada um de nós temos uma natureza pecaminosa. Uma hora ou outra nós iríamos acabar se perdendo. Então aqui, esses sermos igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, não nos torna melhor do que ninguém. Pelo contrário, hoje, se a gente parar para poder observar, nós estamos aqui conhecendo o bem e o mal. E o próprio Paulo, ele diz nas Escrituras que aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não posso, eu estou sempre fazendo. Então aqui está dizendo exatamente isso. Mesmo conhecendo o bem e o mal, o certo e o errado, dentro de nós tem uma natureza que vai sempre pender para as coisas desta vida, que vai sempre pender para o pecado, para a desobediência. E se nós não tivermos, se nós não conquistarmos novamente, se nós não voltarmos ao elo perdido, nós morreremos. Além de morrermos fisicamente, morreremos também
a morte eterna, a condenação da alma. Então a própria palavra, ela é bem clara sobre isso. Ela é bem clara sobre isso. Então precisamos estar atento aqui ao resgate do elo perdido, daquela comunhão que nos liga ao Senhor, que nos leva a um ambiente de luz aonde Ele se relaciona desde o início, desde lá da criação. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Deus, Ele se relacionava conosco desde a criação. Então o desejo do coração de Deus é o mesmo, continua, porque Deus, Ele é imutável. O seu projeto não muda. O homem muda constantemente, mas Deus não. A segunda pergunta: após o pecado da desobediência, qual a maior transformação sofrida pelo homem? A maior transformação, o homem se torna mortal. Eles aqui se tornaram mortais, pois foram expulsos do jardim e perdeu o acesso à árvore da vida, que os tornavam eles imortais ou eterno. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que eles também tomem do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Foi exatamente aqui que o homem ele foi expulso. Porque imagine nós conhecendo o bem e o mal e continuássemos ali comendo da árvore da vida. Imagine aí quantas mentes, quantos homens maus, porque assim, o conhecimento do bem e do mal, ele vai sempre encadear para um lado, ou para o bem ou para o mal. Hoje a nossa humanidade é reflexo disso. A humanidade hoje, se a gente olhar, a gente vai ver. Por que existem tantas pessoas más? E por que existem pessoas boas? Exatamente por causa disso. Um vai aflorar para o bem, outro vai aflorar para o mal. Um vai aflorar para a verdade, outros vai aflorar para a mentira. Então, cabe cada um de nós sabermos lidar com isso. E a única forma de que isso aflore para o bem é alimentando a alma, fortalecendo ela da palavra de Deus. O que tornava Adão e Eva eterno era exatamente isso. Precisamos entender exatamente isso aqui. Foi por isso que eles foram tirados. Então a resposta aqui da pergunta número 2 foi exatamente isso. Eles foram expulsos e perderam o direito de participar da árvore da vida, que vai ser concedida novamente se nós alcançarmos o elo perdido, a plena comunhão com Deus, para que possamos voltar para a eternidade, porque é na luz que nós vamos enxergar o caminho, é através da revelação do Espírito Santo de Deus. Na terceira pergunta: qual nome foi dado ao maior pecado do homem diante de Deus? Assim, essa pergunta aqui, para o texto o qual nós estamos estudando, aqui a gente vê que a desobediência, o texto trata a desobediência como a rebelião. A rebelião é quando nós recusamos a obedecer à autoridade de Deus. O rebelde ele deve um compromisso de obediência às autoridades. Decidir desobedecer é uma escolha nossa, né? Então, se a gente pegar para poder observar a rebelião que havia dentro do coração, a desobediência, o que eles fizeram? Eles não assumiram em momento nenhum. Pelo contrário, ficaram jogando a culpa um no outro. Rejeitou a autoridade do Senhor. Porque Deus nos criou. Nós devemos uma devoção a Deus. Não somos obrigados, mas nós devemos isso a Ele. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, assim nos diz a palavra do Senhor, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus, procurando ajuda em outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus.
desobedecendo os seus mandamentos. Então isso aqui, o pecado de desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. A gente vê exatamente que no momento em que o rei Saul ele desobedece ao Senhor, vai desencadeando nele a feitiçaria. Ele vai consultar uma pitonisa, uma feiticeira. Ele vai buscar Deus agora através de outros espíritos. Aqui é para poder só eludiar a palavra, só para poder mostrar aqui que a resposta a qual eu alcancei tem um fundamento bíblico, né? Eu creio que a revelação ela é vasta, então eu creio que os irmãos vão alcançar novos horizontes aí através dessas 4 perguntas. Então aqui está bem claro sobre isso, amém? Aqui nós temos a conclusão de tudo isso aqui. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Aqui é para concluir a questão lá do desviar, de fugir, de desobedecer o mandato do Senhor. Então, assim, antes, como eles eram? Antes, o caminho de Adão e Eva estava alinhados com o caminho do Senhor. Eles se encontravam todos os dias. Depois que eles desobedecem, depois que eles se rebelam contra a verdade de Deus, dando ouvido à mentira, o que acontece? Acontece o seguinte, irmãos. O caminho agora não está mais alinhado. Deus vem pelo caminho onde sempre veio, o caminho da verdade, e o homem ele foge. Por quê? Porque agora eles percebem. A Bíblia diz que quando havia um elo entre Adão e Eva também, porque os olhos de ambos se abriram. Quando só ela comeu, não. Mas depois que Adão come, se conclui ali a desobediência. Porque hoje assim, a partir do momento em que nós nos juntamos, né, a mulher aqui, ela tipifica a igreja. A partir do momento em que nós damos ouvido às religiões, às religiosidades, e começamos a dar ouvido à razão, aquilo que é de fora, a serpente era de fora do jardim. Então, a partir do momento que nós damos ouvido a esses ventos de doutrina, as coisas começam a desandar. E eles agora estão fugindo do seu Criador, daquele que os criou. Olha para ver, eles fugiram do Senhor. Antes eram homens sem roupas, na sua mais pura inocência. Mas a partir do momento em que eles desobedecem ao Senhor, em que eles se rebelam contra a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus, eles não são mais inocentes agora. Eles já começam, olha para os irmãos verem, eles já começam a pender para a mentira. Ah, foi a mulher que me deu. Ah, mas foi a serpente. Ah, não, olha. Então a gente vai vendo que começa a desencadear exatamente isso. Agora não estão mais, nus, representando a pureza, a inocência. Agora estão envoltos de folhas de figueira, que representa a mais frágil fase do ser humano. É quando somos desligados do tronco. A folha ali ela é desligada do tronco, E então, o que resta para uma folha seca? Para uma folha retirada do tronco, perdão, é secar. E depois que seca, não tem utilidade. Ela vai ser levada pelos ventos de doutrinas, de ensinamentos humanos. Assim funciona também conosco. A partir do momento, a Bíblia diz que nós fomos enxertados em Jesus. A partir do momento em que nós formos tirados, porque a figueira era uma árvore de aparência, folhas bonitas, mas o que conta não é a aparência, o que conta é a folha, o fruto, perdão. O que conta é o fruto, é o que está no interior da árvore. Então, se nós não tivermos isso, perderemos uma bênção, porque a folha, ela vai passar. A vida de aparência, esse corpo nosso aqui passageiro, vai passar.
mas o que vai permanecer é o fruto do Espírito que tem que ser gerado dentro de cada um de nós. Amém? Quarta pergunta, diga em uma palavra, como se chama o caminho de volta do homem para com Deus? Em uma palavra, o caminho de volta em uma palavra se chama arrependimento. Amém? Arrependimento. O filho pródigo é a resposta mais adequada aqui. Tem outros, mas para mim aqui a mais adequada foi essa, né? Por quê? Porque primeiro ele se arrepende. Se os irmãos pegarem o texto e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Aqui é o momento em que ele se arrepende. Nesse texto aqui a gente vê exatamente isso. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Então aqui está exatamente. Depois do arrependimento, nós iremos conseguir enxergar o caminho de volta. O caminho de volta. Quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. O que nos leva a percorrer neste caminho é a fé. A fé é o nosso veículo de volta para o Pai. Porque ele diz assim, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Sem fé não tem como voltarmos ao Pai. Não tem, é impossível. Então aqui é como se a fé ela fosse exatamente o elo, como se ela fosse exatamente o veículo. Ela vai conseguir nos transportar daqui para a eternidade. Por quê? Porque havia N motivo para o Pai não aceitar ele de volta. Mas mesmo assim, ele é conduzido com uma segurança tão firme. Não tem problema se ele não querer me aceitar como filho. Basta me aceitar como um dos seus jornaleiros. Já está de bom tamanho. Então aqui, para poder encerrar, exatamente isso que eu alcancei. Espero que possa ajudar aos nossos irmãos aí na compreensão da dinâmica dessa semana. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.